Quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos que estão aí em casa, dos irmãos que estão aqui juntamente cooperando para a realização desse trabalho. Louvo a Deus por esta oportunidade que, ainda que estejamos restritos com dificuldades para nos locomover ou estarmos reunidos, mas Deus tem aberto esta porta digital onde estamos reunidos e juntos temos propagado a mensagem da palavra de Deus. Eu quero te convidar neste momento, você que está me ouvindo aí na frente do seu computador, do seu celular, que você neste momento compartilhe aí esta mensagem para que alcance mais vidas, tá bom? Onde você estiver, neste momento eu te peço, dá um cliquezinho aí, é somente compartilhar para que alcance o maior número de vidas e pessoas sejam edificadas para a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Amados, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir. Um texto que nos fala muito neste momento de dificuldade, de provações. Nos diz a palavra de Deus: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus, louvado seja o Senhor. Esta noite eu quero falar sobre tempestades. Eu quero dizer, como tema desta mensagem, que em meio à tempestade, Jesus continua sendo o Senhor, louvado seja Deus. E a Bíblia ela é muito pródiga em falar sobre tempestade. Nós vamos ver vários textos que falam sobre tempestade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Talvez o primeiro texto que fala de um grande vendaval, de uma grande tempestade, é o texto de Gênesis, que relata o dilúvio. Ali nós vamos ver uma tempestade que durou muitos meses e que inundou a terra e que levou toda a população, com exceção da família de Noé. Mas ainda no Antigo Testamento nós veremos exemplos de tempestade, como a tempestade que abateu a vida de Jonas, o profeta, enquanto ele seguia para outro lado, que não o lado onde o Senhor o mandara ir. No Novo Testamento não é diferente. Veremos exemplos de tempestades. Tempestades que vêm sobre a vida de Paulo, enquanto ele faz a sua quarta viagem missionária, entre aspas, porque ali ele estava indo preso, mas é a quarta viagem onde ele prega o Evangelho e ensina em direção a Roma, em Atos capítulo 27. Mas especificamente no ministério de Jesus, nós vemos duas grandes tempestades, todas se passando no mar da Galileia, no lago da Galileia, um lago de água salgada, em que ali ocorrem tempestades inesperadas. Mas diante de todas estas tempestades relatadas na Bíblia, eu destaquei algumas características das tempestades, todas elas. A primeira característica é que a tempestade, ela é imprevisível. O dia pode estar bom,
pode estar tudo tranquilo, mas de repente vem uma tempestade sobre a minha, sobre a tua vida. Está tudo bem, você recebe uma notícia que alguém da sua casa morreu. Está tudo tranquilo, você recebe uma notícia, um exame que não era o que você esperava. Está tudo bem, e você recebe na sua casa o comprovante ou o aviso de que você foi demitido. Tempestades são imprevisíveis. Elas também, pelo próprio nome, elas são intensas. Elas mexem com a estrutura do indivíduo. Elas vêm de tal forma com força e ímpeto que move o interior e o exterior de quem é acometido por uma tempestade. Seja ela natural, seja ela na sua vida pessoal. A tempestade ainda ela é intimidadora. Ela nos faz querer retroceder. Ela nos coloca como ratos, muitas vezes ali acuados, temerosos, pessoas que estão sem saber como agir. As tempestades nos intimidam. Mas elas ainda têm uma característica que aparentemente é positiva, mas mostra o tamanho do seu desastre. Ela é democrática. E não democrática no sentido político-eleitoral, mas porque ela atinge grandes e pequenos, experientes navegadores, como inexperientes, iniciantes, aqueles que ainda estão começando, não importa. A tempestade vem sobre a vida de grandes e pequenos. Mas a última característica que eu destaco da tempestade é que, infelizmente, ela não ocorre só uma vez. Quem dera que fosse. Mas enquanto estamos nesta caminhada, as tempestades elas podem se repetir. Por exemplo, os discípulos enfrentaram, pelo menos registrado, 2 grandes tempestades no mesmo lugar, no mesmo mar, na mesma travessia. Por conta disso, nós temos medo de enfrentar tempestade por todos esses fatores. Quando ela vem, somos abalados, somos jogados de um lado para o outro, temos as nossas vidas modificadas e, portanto, nos sentimos um tanto quanto perdidos. Mas eu quero te dizer esta noite uma palavra da parte do nosso Deus. Ainda que os ventos sejam fortes, o cristão, eu e você que estamos em Cristo, precisamos entender que jamais estamos só no meio da tempestade. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, enquanto seguia para Roma, em uma dessas tempestades, o barco foi esfacelado, ele esteve numa situação terrível, mas ele tinha certeza de que o Deus que estava com ele, guardaria a ele e os companheiros que estavam no barco, porque o Senhor não nos deixa só, mesmo em meio à tempestade. Louvado seja Deus. Eu não sei, irmão, como está a tua vida hoje, agora, neste momento. Quem sabe você foi acometido por uma tempestade. Mas eu quero te dizer esta noite, em nome de Jesus, permaneça firme nos pés do Senhor, que o Senhor não te deixará sozinho neste momento de dificuldade. Louvado seja Deus. Mas a tempestade específica que nós queremos tratar esta noite, esta segunda grande tempestade que vem sobre a vida dos discípulos, ela tem algo a nos ensinar para a nossa caminhada, para a nossa vida, né? Há 3 momentos aqui da tempestade. Há o antes da tempestade, há o durante da tempestade e há as lições da tempestade. Aqui nós aprendemos algumas orientações que são necessárias para a minha e para a sua vida, e eu quero destacar. Bem, a primeira coisa que eu destaco aqui é o antes da tempestade. E é interessante, meus amados irmãos, que nós percebemos o seguinte. Aqui todo o texto ele começa no capítulo 14 de Mateus. A gente pode fazer um recorte, que é o que vai culminar neste momento. E os primeiros 12 versículos ele nos trazem uma má notícia. A notícia de que João Batista havia sido preso, havia sido morto, e agora os discípulos de João estão angustiados, e esta notícia chega até Jesus. Uma má notícia antecede a tempestade. Aquela má notícia poderia ter feito os discípulos desistir, poderia ter feito Jesus parar, poderia ter, quem sabe, aqueles homens naquele momento pensado o seguinte: ora, se João, que era tido como profeta, foi morto, eu não sou besta de dar minha cara a tapa, eu vou me esconder.
Mas ao invés disso, Jesus estimulou seus discípulos, mesmo em meio às más notícias, Jesus estimulou eles a continuarem fazendo a obra de Deus. Louvado seja Deus. Sabe, eu não sei qual é a má notícia que você recebeu, qual é a situação que você está vivendo, mas eu sei que mesmo em meio às dificuldades, você pode chegar e dizer para as pessoas o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto Jesus ele é tremendo nas nossas vidas, irmão. Então, mesmo em meio às más notícias, não pare de fazer a obra de Deus. Louvado seja Deus. Mas a segunda coisa que me chama a atenção, que antecede a tempestade, é que aqueles receberam aquela má notícia. Agora Jesus os convida a fazer a obra de Deus no meio do deserto, né? Como já dizia um colega meu, Deus não é gente, né? A gente pensa uma coisa e Deus faz outra. Ali eles poderiam ter ido por uma colônia de férias, quem sabe às margens ali do mar da Galileia, ou quem sabe em outro local, mas não. O Senhor os leva para o deserto para fazer a obra de Deus. E naquele deserto acontecerá um grande milagre, a primeira multiplicação de pães. Mas eu destaco 3 coisas dali que acontecem no deserto. Primeiro, naquele deserto as pessoas vão contemplar o verdadeiro ou o caráter do amor de Deus, porque ali Jesus olha para aquela multidão que o acompanha, Mateus 14, e Jesus tem compaixão dela. Então, ainda que nós estejamos no deserto, saiba que o Senhor te ama. Ainda que estejamos no meio das dificuldades, saiba que o Senhor tem compaixão de nós. Louvado seja Deus. O segundo grande ensino do deserto, daquele deserto onde estão reunidos os discípulos e uma multidão para ouvir Jesus, é que ali naquele deserto o Senhor ensina a compartilhar. O Evangelho de João, capítulo 6, versículo 9, nós vamos ver um jovem. Ele tinha apenas alguns pães, alguns peixes, e Jesus olha para aquela multidão, vê que a multidão não tem o que comer, e aquele jovem então, ele se levanta diferente dos discípulos e diz: olha, eu tenho isso e eu quero compartilhar. E naquele momento há uma lição. Ainda que eu tenha pouco, no meio da tempestade, ou no meio do deserto, melhor dizendo, eu posso compartilhar com os que necessitam. Mas a terceira grande lição desta multiplicação de pães, que antecede a tempestade, é que ainda que eu esteja no deserto, eu sirvo a um Deus que multiplica o pouco e torna muito. Louvado seja Deus. Sabe, ali a gente compreende o amor de Deus, a gente compreende o amor ao próximo, e a gente compreende o poder de Deus para multiplicar o que eu tenho quando nós estamos dispostos a ajudar os que necessitam. Louvado seja Deus, aleluia. Mas, queridos, naquele momento ali, quando aquelas multidões, a palavra de Deus nos diz que foram mais de 5.000 homens, cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns autores colocam 12.000 pessoas foram alimentadas no deserto com aquele ato milagroso de Jesus. Aquela multidão olha para Jesus e para os discípulos, e João, no capítulo 6, versículo 15, descreve que aquela multidão disse: vamos fazê-lo rei. Então aquela multidão olha para Jesus e diz: realmente ele é rei, vamos agora colocá-lo como nosso rei. E naquele momento, Jesus estava pronto, mas possivelmente os discípulos não estavam. Os discípulos possivelmente sentiram seu coração exaltado por estar fazendo a obra de Deus. Sentiram seu coração cheio de vaidade. Olha, se Jesus for rei, nós vamos ser ministros. Se Jesus for rei, nós estamos bem. Nós precisamos compreender que a glória é de Deus. A glória não é do homem. Se ocorre o milagre, é o Senhor que fez. Se ocorre a multiplicação, foi o Senhor que fez. Se ocorre toda aquela manifestação sobrenatural, é o Senhor que fez. Ele não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja Deus. E aqui nós entramos na tempestade. É interessante que neste momento que João, capítulo 6, versículo 15, diz que o povo que recebeu este benefício queria fazer Jesus rei, e consequentemente os discípulos seriam elevados à categoria importante. Jesus empurra os discípulos para o mar. Quando nós lemos o capítulo 13, aliás,
Quando nós lemos o capítulo 22 de Mateus, o texto diz: e logo ordenou que seus discípulos entrassem no barco. Na língua grega, aqui nós vamos ver que na verdade Jesus, o texto diz assim: imediatamente ele compeliu, forçou os discípulos a entrarem no barco. Jesus estava protegendo as emoções dos discípulos e dizendo: agora eu vou ensinar uma experiência para vocês. Sabe o que eu vejo com isso? Jesus entendia e sabia que, como Deus, ele sabia que os discípulos iriam passar pela tempestade, por aquele momento, mas Jesus estava naquele momento dizendo: olha, vocês precisam passar por esta experiência sozinhos, porque eu não vou estar no barco com vocês, vou estar intercedendo por vocês, para que vocês cresçam espiritualmente e compreendam o meu poder no meio da tempestade. Louvado seja Deus! Toda vez que nós passamos por uma dificuldade, a gente tende a dizer que é o diabo. Mas muitas vezes o Senhor permite que eu e você passamos por momentos de provação, para que possamos crescer nas experiências com o Senhor. Louvado seja Deus! Aqui Jesus compele e empurra com força os discípulos para o barco. Jesus empurra eles para a tempestade. E agora vem o segundo momento, na tempestade. Como nós encaramos a tempestade? Bem, algumas pessoas se sentem autossuficientes, acreditando que são poderosas. O texto não nos diz, aqui fazemos uma inferência, aqueles homens que ali estavam cresceram às margens do mar da Galileia. Moravam naquela região, alguns deles pescadores experientes, e estavam acostumados com aquele mar. Então, diante de uma travessia, Jesus empurra eles daquela região de Betsaida para Cafarnaum, um trecho aí de cerca de 6 quilômetros de distância, segundo alguns intérpretes. Eles pensaram: ora, isso é muito fácil, muito tranquilo, somos experientes. Mas a questão, meus irmãos e minhas irmãs, é que quando a tempestade vem, não há vaidade que resista. Grandes e pequenos estão passando da Covid. Grandes e pequenos estão sendo abatidos. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi acometido e passou vários dias na UTI. Pessoas simples, da periferia de Teresina, estão sendo acometidas. As tempestades das nossas vidas não escolhem. E este momento é um momento de nos fazer entender que nós não somos nada, mas somos inteiramente dependentes do Senhor. Enquanto estivermos debaixo da dependência do Senhor, Ele está intercedendo e zelando por mim e pela minha família. Louvado seja Deus, aleluia! Naquele momento em que os discípulos remavam longas distâncias, eles vão descobrir que a experiência pessoal deles de nada valia. Mas durante a tempestade, a vaidade do eu, ela é desfeita. Mas é durante a tempestade que repentinamente as coisas mudam de figura. Para quem assiste noticiários de televisão, agora em abril, foi noticiado, até no Jornal da Band, eu assisto bastante, que depois de 300 anos, segundo constou, o mar da Galileia, este mar, ele, segundo as pessoas, uma tempestade em que levantou ondas altíssimas e que ele transbordou. E por que é diferente? Porque o mar da Galileia, ele não é um mar, um oceano. Ele é um lago de águas salgadas, ele não tem nem saída para o oceano. Ele apenas recebe afluentes. Por ele estar localizado a 209 metros abaixo do nível do mar, ele recebe afluentes e aquele grande lago, que na sua parte mais estreita tem cerca de 6 quilômetros de uma região para outra, e na sua parte mais larga cerca de 14 quilômetros, aquele grande lago, ele é para sediar águas perenes, calmas, não é para ter tempestades. Mas nós vimos em abril como é uma tempestade quando ela acontece ali. E por que acontece? Bem, de acordo com Justo Gonzalez, é em virtude da localização geográfica às bases do Monte Hermon. E o Monte Hermon, 2.700
metros de altura, um monte de água, um monte gelado, lá em cima tem neve, tem tudo. E a gente sabe, por uma rápida constatação física, que o ar frio, ele é mais pesado que o ar quente. Então o que acontece ali? Aquele ar frio, ele tende a descer. E consequentemente o mar da Galileia, ele está localizado entre duas cadeias montanhosas chamadas cadeias de Golã, ou montanhas de Golã. Então aquele ar que está lá, ele desce com força e vem como um funil. E inesperadamente, aquele lago é agitado e tem ondas gigantescas, de modo repentino. Está tudo bem, mas o vento vem. Aqueles discípulos estavam remando tranquilamente, como tantas outras vezes. Mas de repente, eles perceberam que já não podia fazer nada. Diante daquele pequena embarcação sendo afrontada, sendo açoitada, um sentimento tomou conta de todos: o medo. O medo que tomou conta dos discípulos causou algumas reações. Talvez o medo que você esteja sentindo tenha te causado algumas reações. Diante da tempestade, aqueles discípulos, cheios de medo, esqueceram que Jesus havia feito uma promessa para eles. Se nós voltarmos para o versículo 22, nós veremos que Jesus disse para eles: olha, vão para a outra banda. Jesus prometeu que eles chegariam do outro lado. Louvado seja Deus. Eu não sei como está a tua condição, a tua situação, mas se o Senhor te prometeu que você vai chegar do outro lado, então para de ter medo e confia que você vai passar a tempestade e vai chegar do outro lado. Aleluia! Aleluia! Mas a segunda coisa que eles esqueceram é que Jesus não estava no barco, mas Jesus estava intercedendo por ele. Versículo 23 diz que Jesus foi para o monte orar. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus intercede por nós continuamente diante do Pai. Nós não estamos só. Sabe, o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas nós não estamos só. Nós podemos estar passando pelas maiores tempestades de nossas vidas, mas nós não estamos só. Louvado seja Deus! Aleluia! Mas há uma terceira atitude que esses discípulos tomam e que muitos tomam diante da tempestade. Estão com medo e, ao invés de confiarem em Deus, começam a confiar em superstições. Aqueles homens, diante do medo que eles estavam, mesmo quando Jesus já estava próximo, ao invés deles confiarem que era o Senhor entrando com providência, eles se assustaram, pensando que era um fantasma. A palavra que está aqui no original é fantasmas mesmo. Dá a ideia de um espírito. E por que o autor, Mateus, colocou isso aqui? Porque essa era uma crendice entre os marinheiros daqueles dias. Eles acreditavam que antes de serem mortos, de serem afligidos, do navio, enfim, sucumbir, eles serem mortos, apareciam espíritos maus, que iriam levá-los à morte. Então estes homens que caminharam 3 anos com Jesus, que aprenderam com Jesus, o medo os fizeram retroceder. Sabe, tem gente que no meio dessa tempestade começa a se apegar com superstição, com simpatia, com bobagem. Meu irmão, não tenha medo diante da tempestade, se agarre com Jesus, porque é Ele que resolve as nossas causas. Aleluia! Sabe, não adianta simpatia, não adianta nada disso, adianta estar aos pés do Senhor. Louvado seja Deus! Aleluia! Mas o terceiro momento, porque a hora não para, anda, é a chegada do Senhor. O versículo 23 ensina uma verdade que eu já tratei esta noite. Versículo 23 nos diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava ali só. Jesus estava no monte.
Isso nos ensina que, no meio da tempestade, ainda que nós não estejamos vendo com os nossos olhos físicos, mas Jesus está intercedendo por nós. Jesus contempla do alto do monte. Hoje ele está do alto, à destra de Deus. Ele contempla as minhas e as tuas aflições. Ele contempla as minhas e as tuas aflições, meus irmãos, que aqui estão. Ele contempla as nossas aflições do alto, onde ele está, e intercede por nós, porque ele não está inerte, parado, sem se mexer em relação às nossas dores. Ele é um Deus que nos ama e que intercede por nós. Louvado seja Deus. Mas eu aprendo aqui também que nesta situação que há uma verdade. Jesus opera no momento certo. Eu querer que ele faça no meu tempo, é o tempo dele. Jesus mandou os discípulos, Jesus colocou os discípulos no barco, Jesus estava intercedendo por discípulos, mas Jesus chegou na hora que ele quis, na hora exata. O texto nos diz que Jesus foi, no versículo 25, que ele foi na quarta vigília da noite. E aqui eu quero fazer um parêntese. A hora para os romanos, ou para os judeus neste caso, eram divididas em algumas vigílias, em alguns períodos noturnos. Mas a quarta vigília da noite, especificamente, era o horário entre 3 horas e 6 horas da manhã. Quem já trabalhou à noite, como eu já tive essas oportunidades algumas vezes, sabe que o pior horário é o horário de 3 às 5 da manhã, mais ou menos. O sono é terrível. Quando dá umas 3:30 da manhã, você se treme todinho com sono. Aí olha que coisa interessante. Jesus deixa os discípulos, remar. Mas no momento mais difícil, no horário mais difícil, é o horário que Jesus escolhe para ir ter com eles. Louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Que no momento mais difícil das nossas vidas, o Senhor vem ao nosso encontro para nos socorrer. Louvado seja Deus, aleluia. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Comenta aí, deixa o seu comentário de glória a Deus, aleluia. Sabe, neste foi o horário que o Senhor escolheu, no horário ali bem da madrugada, quando os discípulos não tinham mais força, quando as suas energias se foram, o Senhor aparece. Em meio àqueles turbulentos ventos, o mar revolto. João, no capítulo 6, versículo 19, diz que Jesus andou 30 estádios. 30 estádios é aproximadamente 3 quilômetros. Jesus andou por cima das águas 3 quilômetros, mas não foi por umas águas calmas, ou como alguém da teologia da libertação, ou do método histórico crítico, que tenta colocar uma racionalização dentro da Bíblia, diz que, na verdade, Jesus andou, não foi por cima das águas, foi por cima de pedras que ele conhecia, nada disso. Jesus caminhou 3 quilômetros dentro do lago profundo da Galileia. E não foi por cima, mas por cima de uma tempestade, que ele é Senhor até no meio da tempestade. Aleluia! Sabe, é o Deus que nós servimos. Ele caminha por cima das tempestades. E se ele não caminhar, ele abre o mar para nos mostrar que ele é Senhor. Louvado seja Deus! Aleluia! Aqueles homens agora olham, e eu imagino aqui, no meio daquela forte tempestade, os seus olhos marejados com sal da água, daquela água que é salgada, com lágrimas, com angústia. Aqueles homens olham para o meio da noite escura e veem um homem se aproximando, e já temerosos, dizem: agora vamos morrer. Então, para aqueles corações temerosos, versículo 27, Jesus diz 3 grandes coisas. Jesus, porém, lhes falou dizendo: primeiro, tem bom ânimo. No meio da tempestade, Jesus está dizendo para você: tem bom ânimo, se anime, porque eu estou indo ao teu encontro. Louvado seja Deus. Mas a segunda verdade que o Senhor Jesus diz é: sou eu. A construção frasal na língua original não está sou eu, está construída pelo pronome ego e pelo verbo eimi. Está ego, eimi. Ego significa eu, eimi sou.
Jesus está dizendo, eu sou. Está fazendo uma comparação com o Deus que se revelou no Antigo Testamento, o Deus que se revelou a Moisés, o Deus que já era conhecido como o grande eu sou. Então, no meio da tempestade, Jesus olha para os discípulos e diz, tem bom ânimo, eu sou o que domino sobre as águas, eu sou o Senhor, eu sou Deus, aleluia, aleluia. Jesus se coloca desta forma para confortar. E por último ele está dizendo para os discípulos, não temas. Está difícil? Não temas. Parece que vai morrer? Não temas. Parece que não tem jeito? Não temas. Parece que tudo está perdido? Não temas, porque eu estou indo ao teu encontro. Assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus. Na tempestade, meus irmãos, não é fácil, mas na tempestade nós experimentamos experiências que nenhum outro pode experimentar. E aqui eu já estou encerrando. Somente na tempestade nós somos levados ao extremo da nossa fé, da nossa firmeza, da nossa convicção. E ocorre um episódio aqui que nos revela muito. Pedro diz, Senhor, se és tu, eu quero ir ao teu encontro. Jesus deseja que seus discípulos experimentem mais do que a simples experiência cotidiana. Porque a resposta de Jesus para Pedro, no meio da tempestade, não foi, tu é doido, rapaz, eu sou Deus, fica aí na tua... Não. Jesus diz algo tremendo para Pedro. Jesus diz, vem. Jesus está dizendo assim, dá um passo a mais. Está na tempestade, mas eu estou contigo. Então é hora de você orar pelos enfermos. Está na tempestade, dá um passo a mais. É hora da gente ganhar almas. Está na tempestade a mais, intercede, porque eu estou contigo. É hora de você experimentar o sobrenatural, sair desta mesmice de fé. É hora de você caminhar sobre as águas juntamente comigo. Louvado seja Deus. A gente critica Pedro, sabe? Mas Pedro é o único discípulo, o único apóstolo que caminhou sobre as águas. O texto diz categoricamente, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Sabe, meus amados, ele andou sobre as águas. Nenhum discípulo fez isso, mas Pedro ousou. Então, quem sabe agora não é hora de nós começarmos a clamar para que o Senhor cure esta nação. Quem sabe agora não é hora da gente se reunir de verdade, sem chamado de político, de presidente, mas como igreja, e clamarmos pela cura da nossa nação, da nossa pátria. Quem sabe agora não é hora de nós experimentarmos mais do que nós já temos vivido de Deus. Precisamos ousar e experimentar mais que o natural em meio às tempestades. Porque o Senhor que nós servimos, Ele faz mais do que nós estamos prontos a entender, louvado seja Deus. E eu quero caminhar para encerrar. Pedro caminhou, mas afundou. Porque há uma regra no meio da tempestade. Nós precisamos focar, não no que está ao nosso redor, mas no Deus que está nos chamando e dizendo, vem. Porque se nós olharmos para o que está ao nosso redor, nós não viveremos a experiência sobrenatural. Mas ainda que tenhamos os momentos de fraqueza, de desânimo, saiba de uma coisa, quando você clamar ao Senhor, estende a mão e te levanta, e te salva, e te dá vitória no meio da tempestade. Louvado seja Deus. E eu finalizo trazendo 3 importantes lições que nós tiramos dali. Diante da tempestade, nós percebemos que com a presença de Jesus, o vento se acalma. Todos reconhecem e adoram ao Senhor. E por fim, nós reconhecemos e aprendemos que Jesus verdadeiramente é Deus. Louvado seja Deus. Eu não sei a tempestade que você está vivendo, mas eu quero deixar para você, para finalizar a minha fala, 5 verdades bíblicas, mas que o Senhor falou ao meu coração de modo profético.
A primeira verdade é: não desista. O Senhor te ama. Não desista. Em Cristo você é filho de Deus. Não desista. Não há pecado que não possa ser perdoado. Não desista. Ainda não é o fim. Não desista. Em Jesus tudo poderá se fazer novo. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o hino 578 da nossa harpa cristã, na sua terceira estrofe, nos ensina uma verdade. Quando estamos em Jesus, chega a bonança, a paz, e nós podemos descansar em Jesus, porque as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o mandar do Senhor. Sossegai, 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 sossegai. Deixa Jesus cuidar do teu barco no meio da tempestade. Louvado seja Deus. Se houver alguém esta noite que ainda não se decidiu por Jesus, é sua oportunidade. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, e que o Senhor acalme os nossos corações hoje e sempre. Amém.